Eu acho que o advogado e o cara que é professor, e que é um cara que estuda, que se prepara, que escreve, ele tem que ter o posicionamento conjunto. Então, eu sempre deixo isso claro. Posicionamento conjunto. Magistério e advocacia. Ah, tá. Eu jamais, por exemplo, vou fazer a defesa de uma coisa que eu leciono e passo meu posicionamento contra, se eu não mudei de entendimento. Então, por exemplo, um posicionamento meu particular que eu tenho. Eu não consigo conciliar de uma maneira saudável dano moral no direito de família. Independentemente de que seja. Abandono afetivo, alienação parental, traição. Alienação parental, talvez eu abra uma exceção. Porque na alienação parental é a única lei no direito de família que admite expressamente a responsabilidade civil. Agora, abandono afetivo, traição, eu não concordo muito. Dano moral, eu me filio. E eu acho que tu não pode banalizar. Eu acho que aquele efeito que é da responsabilidade civil, o efeito pedagógico e o efeito compensatório, não cabe nessa situação de direito de família porque envolve outras coisas. Então, se eu tenho esse posicionamento, não vais me ver fazendo uma sustentação oral no tribunal defendendo um dano moral por alienação parental, dano moral por abandono afetivo ou por traição. Eu posso até por alienação parental que eu já mudei de posicionamento, mas por isso não. Então, acho que isso é importantíssimo a pessoa ter. E é uma das razões que muitas vezes eu termino minhas aulas com a interjeição ainda. Porque eu ainda não mudei meu posicionamento. Não quer dizer que eu vá mudar amanhã. Claro. Mas hoje o meu posicionamento é assim. Agora... Não, faz sentido, assim. Eu me filio ali a esse posicionamento. Eu concordo, assim, em termos do dano moral. É muito complexo para você dizer... para você banalizar e responsabilizar. Mas o material vem, ok. O material você consegue aferir ali. Pô, o cara, enfim, fez a pessoa fazer o investimento assim, acolá. Você tem é oferível. Agora, moral, tem muitas coisas que levam. E pro jeito de família, que é uma relação sensível. É sensível. É mais complicado. Mas para além disso, acho que o que eu peguei que o professor falou era exatamente essa necessidade de coerência, né? De você ser exatamente o advogado que você é. Se chega um cliente, vai explicar ali, eu imagino que o cliente chega com uma carga ali negativa, dizendo porque ela fez isso, ela fez aquilo, ela é isso, ela fez... E aí você consegue ponderar, filtrar aquilo ali e dizer, não, olha, tá ok, tudo bem, mas aqui a gente consegue atuar nesse ponto, isso daqui não não é possível a gente atuar nessa situação, nesse sentido aqui, porque eu não entendo isso como possível, como... É bacana ter esse alinhamento entre o que ensina na faculdade, apesar de que lá tu deve ter a obrigação, talvez, de ensinar também que existe um outro lado, existe uma jurisprudência minoritária. É o que a gente fala da turma da Nancy Andride. Turma da Nancy Andride, terceira turma da STJ, é que mais defende dano moral. Qualquer coisa que chega lá, ela é vanguardista, ela é inovadora. Foi a que deferiu dano moral por abandono afetivo, deferiu por traição, etc. Então, tu tens que mostrar o posicionamento, tens que mostrar, tem que deixar o aluno se filiar. Sim. É o posicionamento dele. E tanto que eu já peguei TCC de aluno que foi o TCC, o primeiro TCC e tudo mais, e o posicionamento dele era dano moral do direito de família. E o cara quis fazer comigo e eu aceitei. Porque é uma forma de desafiar se eu mudo o meu posicionamento. Eu gosto de aluno advogado que desafia, assim, que é um pouco abusadinho. Eu acho que movimenta a máquina. É importante, né? A gente cresce no desconforto, a gente cresce naquelas áreas. Agora, respondendo a tua pergunta... Isso é no teu caso que é professor, assim, vamos... Sim. Uma pessoa que não é professor, ou seja, não tem tese esse conflito. Eu entendi o teu conflito, eu acho que é coerente até o posicionamento. Agora, uma pessoa que não tem conflito, que não teria esse conflito, não é professor... é mais à vontade. Né? Pois é, ok, mas como, no exercício da advocacia em si, né, do exercício da advocacia em si, para quem não tem esse conflito, existe uma diferença de atuação, de posicionamento, hora defendendo A, hora defendendo B? Pois é, essa tua pergunta é realmente difícil. Tá? Por quê? Por que eu tô fazendo essa pergunta? Só para explicar. Eu estava, nos 2 episódios atrás, a gente entrevistou aqui a Amanda sobre do direito eleitoral. Então, no direito eleitoral, como a dinâmica do direito eleitoral ela impõe, muitas vezes na mesma sessão, ela até falou isso aqui na mesa, assim, na mesma sessão você está defendendo o seu candidato por uma acusação de um outro candidato de alguma irregularidade eleitoral e você está acusando o cara, muitas vezes você está negando
e defendendo, claro, você está acusando e defendendo sobre o mesmo fato a depender do candidato que está posicionado. É como se o candidato A acusasse o cliente dela sobre uma propaganda irregular e ela defendendo aqui que aquilo ali não era aquilo que estava sendo dito como irregularidade na lei, e ela na sessão seguinte ou no processo seguinte pautado está acusando o cara da mesma coisa e agora ela está na posição de acusador. Então esse conflito muitas vezes confunde o julgador, e no eleitoral, na dinâmica eleitoral, isso passa ileso, porque isso vai acontecer, isso acontece naqueles 45 de campanha. Paciência. Gente, família, existe isso? Advogado de mulher, advogado de exatamente. A tua pergunta é uma pergunta interessantíssima. Porque nas redes sociais, desculpa, mais uma nas redes sociais tem muita gente que está se posicionando, tem muitos advogados que acabam se classificando como tal. Sim. Um posicionamento, uma estratégia. Sim. E isso tá tudo bem, acho que é legal o cara se desafiar nesse sentido. Mas na atuação propriamente dita, tu acha que existe essa alcunha quando você se identifica para um para outro? Existe. Boa. Tá. Bom, vamos lá. Primeiro, uma das coisas, eu advogo tanto para homem como para mulher, tenho clientes, obviamente, homens e mulheres no escritório, tá entendendo? Da mesma forma como o que eu defendo eu defendo nulo. O meu posicionamento que eu tenho é posicionamento pacífico. Aliás, isso é uma das coisas que eu, às vezes, levanto muito em defesa de direito de família, é a atuação com a situação do venire contra facto próprio, tá? De eu vir certas coisas, que é um posicionamento aqui e um posicionamento contrário lá na frente. A vedação é um comportamento contraditório com base na boa-fé. Então, isso é só uma das pessoas que mais sustenta esse tipo de vedação. E eu encontro muitos processos assim. Em relação propriamente à atuação, eu posso atuar das duas formas. Mas a gente, hoje, no campo do direito de família, que é uma coisa mais, como é que eu vou te dizer, mais sensível, embora eu tenha muitos advogados, muitas clientes, mulheres, etc., mas a tendência é muitas vezes a questão do sexo prevalecer. A gente vive uma questão hoje de gênero, a gente vive uma questão aí que tem grande repercussão hoje, essas questões de violência de gênero, etc. Então, eu confesso, eu não tenho problema de confessar, eu já recebi. Muitas vezes, gente, olha, doutor, eu não vou ficar com o senhor, eu vou ficar com o advogado fulano de tal. Perfeito. Porque tu sente que, às vezes, é preciso ter uma conexão, aquela afinidade, essa conexão. As pessoas às vezes acham isso é mais uma opção do próprio cliente, né, de se abrir, o cliente se abrir. Isso, ele se sente mais à vontade de falar com o homem. Exatamente. Embora, como eu diga, eu tenho hoje 25 anos de advocacia, 26 anos de magistério. Eu tenho uma atuação nesse campo de experiência muito grande de escutar, de receber. Como eu falo sempre, todo advogado de família acaba sendo um pouco psicólogo, acaba sendo um pouco padre, irmão, sabe? Aquilo fica com a gente e a gente sabe recepcionar. O meu pai era um craque nisso. Eu digo que eu sou muito mais objetivo que ele. Meu pai era um cara que advogou assim, muito tempo nessa área de família só. Ele tinha bons advogados de família também. Mas ele pegou uma herança que era do meu avô. Porque meu avô faleceu no auge da advocacia. Então ele tinha muitos clientes. E ele acabou vindo a ter muitos clientes. E ele tinha esse feeling de receber, de ouvir. E ele sempre falou para mim que ele me achava muito objetivo. Que eu precisava escutar mais, muito direto ao ponto. E eu, com o tempo, fui aprendendo a ter cancha para isso, entendeu? Mas é uma situação complicada.